paz, irmãos. Que o Eterno abençoe e proteja cada um. Marcos capítulo 8. Naqueles dias, novamente se juntou uma grande multidão e não tinham o que comer. Yahshua então chamou os discípulos e disse: Sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar embora sem comerem, vão desfalecer pelo caminho, e alguns vieram de longe. Os discípulos responderam: De onde conseguir aqui, em lugar deserto, pão para saciar tanta gente? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Yahshua mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem. E distribuíram à multidão. Tinham também alguns peixinhos. Yahshua os abençoou e mandou distribuí-los. Comeram e ficaram saciados. Ainda recolheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Eram umas 4.000 pessoas. Então ele os despediu. Logo em seguida, Yahshua entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a discutir com ele, para pô-lo à prova. Pediam-lhe um sinal do céu. Yahshua deu um suspiro profundo e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, entrou de novo no barco e foi para outra margem. Os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinham apenas um pão consigo no barco. Yahshua os advertia, dizendo: Atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a discutir entre si, porque não tinham pães. Percebendo, Yahshua perguntou-lhes: Por que discutis sobre o fato de não terdes pães? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vosso coração continua endurecido. Tendo olhos, não enxergais, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais, quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas, e quantos cestos recolhestes, cheios de pedaços? 12, responderam eles. E quando repartiram 7 pães com 4.000 pessoas, e quantos cestos recolhestes, cheios de pedaços? 7, responderam. Yahshua então lhes disse: E ainda não entendeis? Chegaram a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e pediram que tocassem nele. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, impôs-lhe as mãos e perguntou: Estás vendo alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse: Estou vendo as pessoas, como se fossem árvores andando. Yahshua impôs de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Yahshua despediu-o e disse-lhe: Não entres no povoado. Yahshua e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: Quem dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Yahshua então perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. E Yahshua os advertiu para que não contassem isso a ninguém. E começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Falava isso abertamente. Então Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Yahshua, porém, voltou-se e, vendo seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Yahweh, e sim a dos homens. Chamou então a multidão juntamente com os discípulos e disse: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz, seu madeiro, e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, as boas novas,
a salvará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria vida? E que poderia alguém dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Aleluia. Bendito és tu, Pai, bendita é a tua santa palavra.